Alexandre Morel não era apenas um homem rico, ele personificava o sucesso. Nascido numa família rica, foi criado numa espaçosa vila com vista para as colinas, uma casa que parecia simbolizar toda a grandeza e perfeição da sua vida. Cada detalhe de sua juventude foi cuidadosamente orquestrado: educação particular nas melhores escolas, férias luxuosas em destinos exclusivos, encontros com as maiores figuras do mundo dos negócios. Alexandre realizou o que muitos consideraram um sonho. Ele conseguiu distorcer o destino à sua imagem. Uma carreira brilhante no setor financeiro, onde se destacou desde os primeiros anos como jovem prodígio, investimentos em empresas inovadoras, propriedades luxuosas em diversas cidades ao redor do mundo e amigos influentes que o apoiaram em todas as fases de sua ascensão. Mas além do brilho desta vida dourada, havia um vazio. Um vazio que não foi preenchido nem pelas dezenas de contratos assinados nem pelo reconhecimento que o seu estatuto lhe trouxe. Ele sentia esse vazio todas as noites, uma forma de tédio existencial que se intrometia em sua vida como uma nuvem pesada. No entanto, ele nunca falou sobre isso. Ele era o homem de ação, o self-made man que não tinha tempo para se entregar a tais pensamentos. Mas havia uma sombra em seu passado que ele apagou cuidadosamente, um relacionamento que ele tentou esquecer. Claro. Claire não era uma daquelas que era facilmente descrita em termos simples. Ela não era uma mulher de alto escalão nem uma celebridade, mas tinha uma beleza que não passava despercebida. Não a beleza artificial que você pode comprar nas revistas, mas uma beleza natural, pacífica e de rara autenticidade. Seus profundos olhos castanhos pareciam ver além da superfície das coisas. Seu sorriso, sempre sincero, ecoava uma força tranquila que vinha de sua independência. Claire cresceu em um ambiente modesto, mas tinha capacidade de abrir caminho em um mundo onde se esperava que as mulheres fossem invisíveis e perfeitas. Ela era extremamente inteligente, capaz de se afirmar sem precisar gritar ou ser notada. Alexandre a conheceu quando ainda era jovem, ambicioso e despreocupado. Ela era a companheira ideal para um homem como ele, linda, amorosa, pronta para apoiá-lo em seus sonhos. No início, ele a amou com uma paixão ardente, seduzido pela sua simplicidade e pela sua capacidade de compreendê-lo, mas também pelo facto óbvio de que ela era um desafio para ele. Claire nunca se abaixou diante do sucesso dele, ela o respeitava, mas não o idolatrava. Ela o incentivou a ser uma versão melhor de si mesmo, ao mesmo tempo que permanecia firmemente ancorado em seus próprios valores. Mas em sua juventude, Alexandre não viu essa profundidade. Ele estava muito absorto na ilusão de sua grandeza. Ele acreditava que o amor entre eles seria eterno, que o relacionamento deles duraria sem esforço. Mas ele também tinha uma visão de mundo distorcida pelo orgulho e pela ambição. Um mundo onde ele era o centro, onde tudo gravitava ao seu redor. Claire, apesar de seu amor sincero, sentia-se uma estranha neste mundo de brilho e sucesso. E um dia percebeu que merecia mais do que um lugar como figurante na vida de Alexandre. Ela havia deixado a cidade, o homem em que ele se tornará, e se reconstruíra, longe dele, longe deste mundo. E, no fundo, Alexander sabia que a culpa era dele. Mas ele nunca quis admitir isso. Não naquela época, e menos ainda agora. Claire havia se afastado, buscando se curar da dor dessa separação que Alexandre nunca considerou necessária. Ela escolhera uma vida simples, longe das pretensões da sociedade que ele abraçara com tanto entusiasmo. Ela havia se instalado em uma pequena casa no campo, um lugar onde pudesse respirar, curar-se e encontrar-se. Ela havia encontrado um homem com quem construiu uma vida diferente, mais modesta, mas cheia de sentido. Ele não vinha da alta sociedade, mas amava-a profundamente, com uma atenção e uma sinceridade que Alexandre nunca lhe fora capaz de lhe oferecer. Com ele teve filhos, 3 trigêmeos, um menino e 2 meninas, que se tornaram seu tesouro mais precioso. Eram a sua alegria, o seu amor e a sua memória viva de tudo o que construiu depois de deixar Alexander. Claire nunca procurou vingança. Ela escolheu criar algo puro, algo não contaminado pelos erros do passado. Os seus filhos foram a personificação desta nova vida, uma vida cheia de simplicidade e profundidade, longe da superficialidade do mundo em que Alexandre se afogou. À medida que ele crescia, seus filhos tornaram-se seus aliados nessa busca pela verdade. Claire estava calma. Ela aprendeu a se reconstruir e a amar novamente, sem sombra de arrependimento. Mas, mesmo que ela não o tivesse procurado, Alexandre voltou aos seus pensamentos.
Ela sabia que, em outra vida, em outro mundo, poderia ter sido feliz ao lado dele. Mas já não era o seu mundo. Ela o deixou florescer em outro lugar, no amor verdadeiro, na paz que ela construiu para si e para seus filhos. Os anos se passaram, mas Alexandre nunca a esqueceu. Ele pensava em Claire de vez em quando, lembrando-se de seu olhar doce e profundo, do amor puro que ela lhe dera, esse amor que ele considerava natural, que não fora capaz de apreciar em seu verdadeiro valor. Isso o assombrava, porque no fundo ele sabia que nunca mais encontraria um amor como aquele. Julie, sua futura esposa, era linda, mas não tinha a profundidade de Claire. Ela vinha de uma família influente, certamente, mas foi acima de tudo seu status, a sua posição, a sua rede de contatos que atraiu Alexandre. Ele a escolheu pelo que ela representava em seu mundo, não pelo que ela realmente era. Foi então que uma ideia insidiosa germinou em sua mente. Ele iria se casar com Julie, mas não apenas por amor. Ele queria Claire ao seu lado, não para reacender a chama, mas para humilhá-la. Queria que ela visse o seu sucesso, a sua riqueza, a sua vida perfeita e, acima de tudo, que testemunhasse a sua felicidade com Julie, uma mulher que correspondia à imagem que ele construíra de si mesmo. Ele esperava que ela se sentisse pequena, insignificante, como se tivesse feito uma má escolha ao deixá-lo. Ele sentia que ela lhe devia algo, que havia roubado parte de seu destino, e ele queria recuperar o que sentia ser seu por direito. Ele queria ver o olhar dela, esse amor puro, se transformar em dor. O que ele não sabia é que essa vingança seria muito mais complexa do que ele imaginava. Chegou o dia do casamento e a igreja parecia um palco de ópera, onde cada detalhe havia sido meticulosamente orquestrado para refletir a imagem perfeita da união de Alexandre e Julie. Raios de sol entravam pelos vitrais, lançando cores vibrantes nos bancos de madeira polida, enquanto guirlandas de flores brancas emolduravam as colunas, acrescentando um toque de elegância ao ambiente. Os convidados, vestidos com trajes chiques e impecáveis, cochichavam entre si, admirando a opulência do local e a perfeição da cerimônia que estava por vir. Alexandre ficou ali, de braço dado com Julie, com um sorriso congelado no rosto. O brilho de suas roupas e a confiança em sua postura exalavam uma sensação de superioridade silenciosa. Ele tinha certeza de que esse dia marcaria uma virada em sua vida e que finalmente teria a oportunidade de encerrar definitivamente o capítulo Claire. O casamento não foi simplesmente uma celebração do seu amor por Julie, foi um triunfo, uma vitória pessoal. Cada elemento da cerimônia foi uma peça de um quebra-cabeça meticulosamente montado, com Claire como o toque final que ele escolheu para adicionar tempero ao momento. O convite enviado a Claire não foi caloroso nem afetuoso. Foi um convite distante, quase clínico, onde ele pedia que ela se apresentasse se quisesse, como se ela não passasse de uma velha conhecida a quem ele concedeu um pequenino lugar em seu novo mundo de sucesso. Mas, na realidade, ele só tinha uma intenção: vê-la sombra da sua felicidade perfeita e humilhá-la sem que ela pudesse responder. Ele havia imaginado sua chegada solene, sua tristeza palpável, seu olhar perdido na multidão. Mas ele não previu o que iria ver. Quando Claire passou pelas portas da igreja, Alexandre a notou imediatamente. Ela estava lá, calma, serena, uma graça tranquila emanando dela. Não havia mais nenhum vestígio da jovem vulnerável que ele conhecera. O tempo apagou toda a dor, dando lugar a uma força interior que nem ele, em toda sua grandeza, poderia ignorar. Ela usou um vestido simples, mas com uma elegância discreta que contrastava com os babados e tecidos brilhantes dos demais convidados. Ao seu lado, seus filhos, 3 trigêmeos cheios de energia e vida, o rodeavam. A presença deles foi uma revelação, uma desestabilização para Alexandre. As crianças, um menino e 2 meninas, eram como uma explosão de luz nesta solene igreja. Suas gargalhadas cristalinas, seus movimentos animados e seus rostos curiosos não passaram despercebidos. Ao contrário do que ele imaginava, Claire não estava sozinha, extinta, retraída. Ela estava rodeada daquilo que ele nunca lhe pôde oferecer: uma família, filhos que ela criou com amor e alegria. A cada olhar que Alexandre lançava para eles, sentia uma frustração crescente, uma frustração que não conseguia esconder. Estas crianças eram o epítome do que ele nunca teve e nunca poderia ter: uma família verdadeiramente unida, construída sobre uma base sólida de amor e esforço. A cerimônia avançou, mas Alexandre não conseguia tirar os olhos de Claire e seus trigêmeos. Ele se concentrou em Julie, mas cada sorriso de sua futura esposa,
Cada palavra que um convidado lhe dirigia parecia se perder no tumulto interno que crescia dentro dele. Ele não conseguia se livrar da imagem de Claire, e mais ainda da imagem de sua família, de sua realização. Claire, a quem abandonou sem remorso, parecia ter encontrado algo que nunca procurou, algo que transcendia o conforto material e a ilusão de sucesso, a felicidade autêntica e duradoura. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a dirigir-se para a entrada, Alexandre finalmente sentiu-se pronto para executar o seu plano. Ele ficou ali, sorrindo, cumprimentando seus convidados, confiante de que tudo sairia como planejado. Então Claire se aproximou, seus filhos se aglomeraram ao seu redor. Ela parou diante dele, o olhar calmo, quase benevolente, mas a convicção em seus olhos não deixava dúvidas. Ela não estava em busca de vingança ou de humilhação. Ela estava ali, como um espelho, refletindo o que ele havia se tornado e o que havia perdido. Parabéns, Alexander, disse ela com surpreendente gentileza, sua voz fechada, mas cheia de serena dignidade. Julie tem sorte por você. Ela olhou para ele por um momento, e seu olhar não tinha nada de desprezo, nada de altivo. Foi simplesmente um olhar cheio de compreensão, de bondade, quase uma bênção silenciosa. Depois, sem hesitar, recorreu aos filhos, à família, ao que conseguiu construir. Vamos, crianças. Temos outra festa para comemorar esta noite. Naquele momento, um peso caiu sobre Alexandre. Uma percepção repentina e comovente. Ele nunca tinha visto Claire dessa perspectiva e só agora entendia a extensão do que havia perdido. Não foi apenas o seu amor que ele jogou fora, mas uma vida que ele nunca poderia ter criado para si mesmo. Seus filhos, os trigêmeos, foram reflexo dessa força, dessa vida que ele jamais teria. Ele queria vê-la perder-se na dor de seu próprio sucesso, mas o que descobriu foi que Claire nunca precisou dele. Ela não precisava de suas posses, de seu poder, nem de sua aprovação. Ela havia criado algo muito maior, uma família baseada no amor, no sacrifício e na paz interior. O resto da noite passou numa atmosfera estranhamente pesada, como se o próprio ar tivesse absorvido as tensões que o habitavam. Alexander, o homem acostumado a ter tudo sob controle, de repente sentiu-se vulnerável e desorientado. A orquestra tocou uma melodia elegante, mas nas sombras risadas altas perfuraram o ambiente aconchegante. Não foram os convidados mais influentes que chamaram a atenção, mas sim os trigêmeos, essas crianças cheias de vida e luz. Sua presença efervescente parecia invadir todos os cantos da sala, eclipsando as conversas educadas, os sorrisos forçados e as trocas superficiais da noite. Alexandre ouviu sussurros, perguntas mal disfarçadas, olhares furtivos voltados para ele, como se os convidados tentassem entender o que ele sentia ao ver Claire, essa mulher que um dia acreditou poder dominar, agora tão próxima de uma forma de felicidade simples e pura que ele nunca soube apreciar. Os trigêmeos corriam, brincavam e brigavam em harmonia desordenada, mas isso criava uma sensação de vida, de calor humano, que a opulência congelada de seu próprio casamento não conseguia igualar. A sua inocência, a sua energia ilimitada e a sua aparente ligação com a mãe pareciam irreais, como se estas crianças representassem um mundo paralelo, um mundo que Claire tinha construído depois dele, um mundo que ele nunca tinha sido capaz de ver. Era um mundo de felicidade sem ostentação, de conexões sem pretensão. Cada gargalhada dos trigêmeos, cada lampejo de curiosidade em seus rostos contrastava tanto com a frieza e a pretensão desse casamento que Alexandre sentiu, aos poucos, o orgulho que nutria nessa união se dissipar, como uma miragem que aos poucos desmoronou. Ele quase podia sentir os olhos dos convidados sobre ele. Alguns, chocados com esta intrusão inesperada na vida real, não puderam deixar de desviar o olhar da cena perfeita que ele havia criado para focar na autenticidade que emanava dos filhos de Claire. O seu riso, a sua energia, a sua curiosidade despreocupada prevaleceram sobre os discursos educados que ele preparara, os sorrisos que calculara. No fundo, ele sabia, não era sua riqueza ou a sua posição social que era admirada, não era a beleza de Julie, nem a magnificência da noite. Era a simplicidade crua de Claire, a força silenciosa que ela exalava. Ela não precisava de grandeza, joias brilhantes ou reconhecimento da sociedade. Ela havia criado algo de valor inestimável, um lar, uma família e uma vida. Ela foi a verdadeira estrela da noite, mesmo sem tentar ser. À medida que a noite avançava, Alexandre sentiu o isolamento se fortalecer. Os sorrisos dirigidos a ele pareciam vazios,
quase sem sentido. Ele não tinha mais nenhuma convicção, nenhum orgulho. A realidade, cruel e implacável, caiu sobre ele. Ele nunca foi capaz de oferecer a Claire o que ela merecia. Ele nunca foi capaz de viver à altura do amor dela, da sua dignidade, da sua força interior. Ao procurar superá-la, ao procurar possuir essa perfeição que acreditava ser tão desejável, ele havia perdido. Este casamento, que ele concebeu como a vitória final, foi na realidade o seu maior fracasso. Porque Claire, cercada pelos filhos, não precisava de nada do que ele tinha a oferecer. Ela possuía o que ele desejava secretamente, o que ele nunca soube cultivar. O amor verdadeiro, uma paz interior que nada poderia perturbar e uma dignidade inabalável. Quando Alexander voltou para casa naquela noite, não sentiu nenhuma satisfação. A noite não foi a consagração que ele esperava. Julie, que havia sido sua escolha estratégica, não conseguiu preencher o vazio que se abrirá dentro dele. Ela, com seu sorriso perfeito e atenção calculada, nunca foi a mulher que ele realmente procurava. A realidade era mais amarga. Ele havia se convencido de que ela era a resposta para tudo, que preencheria o vazio deixado por Claire, mas ela era apenas uma ilusão. Uma bela ilusão, certamente, mas mesmo assim uma ilusão. Ele sentou-se sozinho na enorme sala vazia, olhando para as sombras que o cercavam. O silêncio na casa era ensurdecedor. Ele não gostava mais de riqueza, fama ou mesmo da companhia de Julie. Tudo agora parecia insignificante para ele. Memórias de Claire e seus filhos voltaram à sua mente em ondas poderosas. Ele viu novamente o riso deles, o brilho de seus rostos alegres, e percebeu que havia perdido tudo. Ele não havia perdido apenas uma mulher, ele havia perdido uma vida, uma oportunidade de saber o que era ser verdadeiramente amado. Claire, tão forte, tão serena, tinha tudo o que deveria desejar, tudo o que sempre sonhou secretamente, mas não conseguiu apreciar. E, ao querer reduzi-la a uma sombra em sua vida perfeita, ele infligiu a si mesmo a maior humilhação, sacrificou o que havia de mais precioso para perseguir uma quimera. Esta verdade iria assombrá-lo pelo resto da vida, porque agora ele sabia o que havia perdido para sempre.